cujo tema é Nascido do Espírito e Andando no Poder. Diga assim comigo: nascido do Espírito e andando no poder. Fala para o seu irmão assim do seu lado, assim: meu irmão, sabia que quando você nasce do Espírito, você pode andar no poder? Amém? Glória a Jesus. Queridos, quando nós falamos de poder na Bíblia, em 80%, 90% do que a Bíblia diz a respeito de poder está relacionado à pessoa do Espírito Santo, está relacionado à palavra de Deus. Em alguns lugares, poder está relacionando a poder de pessoas, a poder de governos e outros tipos. Mas 90%, quando você vê poder na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança, está relacionado à pessoa do Espírito Santo e relacionado à palavra de Deus. Feche os teus olhos por um minutinho, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha trazer revelação, sabedoria ao nosso coração nessa noite, que nós sejamos encontrados por Ele neste lugar, pela palavra dEle. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Quantas coisas, ó Deus querido, já vimos o Senhor operando aqui nessa noite, Deus, através da adoração, Deus, através dos testemunhos, através de cada momento, Deus, que o Senhor tem nos preparado aqui nessa noite. Deus, e aqui estamos diante da Sua palavra, dessa viva, doce e poderosa palavra, que nós sejamos alcançados nessa noite, sejamos impactados, sejamos transformados pela verdade que há na Tua palavra, e saiamos daqui nessa noite, Deus querido, abastecidos, robustecidos no nosso espírito, pela Tua palavra. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos de uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é um vento, embora as suas manifestações, em alguns momentos, tem uma simbologia de um vento. O Espírito Santo, ele não é um fogo, embora algumas manifestações da sua presença, é como se ele tivesse vindo com fogo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo não é um rio, mas em alguns momentos da sua manifestação, nós o percebemos como um rio de Deus que jorra no nosso interior. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Assim como Deus Pai é uma pessoa, assim como Jesus Cristo Filho é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus também é uma pessoa, faz parte da pessoa da Trindade. O Espírito de Deus é Deus, como Jesus Cristo é Deus. Então, queridos, quando nós relacionamos com o Espírito Santo, nós estamos relacionando com uma pessoa, nós estamos, tendo intimidade com uma pessoa, que é muito mais do que simplesmente manifestações. É uma pessoa pela qual se revela a nós, e não somente se revela a nós, mas revela tudo aquilo que o coração do Pai tem para as nossas vidas. Quando nós olhamos a pessoa do Espírito Santo na antiga aliança, nós vemos, queridos, que na antiga aliança o Espírito de Deus, ele se movia de uma forma um pouco diferente da nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo de Deus, ele se movia de forma um pouco restrita, porque o Espírito de Deus ainda não podia estar habitando dentro de nós, como ele habita dentro de nós na nova aliança, porque dentro de nós ainda não havia um lugar pelo qual pudesse suportar a vida do Espírito dentro de nós, porque a nossa natureza espiritual estava morta por causa do pecado de Adão. O lugar que em nós era ligado a Deus estava adormecido por causa do pecado, mas em Cristo Jesus esse lugar ressurge, esse lugar nasce de novo, esse lugar se torna uma nova criatura, e então na nova aliança nós podemos desfrutar da presença do Espírito de Deus em todo o tempo e em todos os momentos. No Velho Testamento, queridos, a unção de Deus, ela era medida em porções para propósitos específicos. O Espírito Santo na antiga aliança, ele vinha sobre algumas pessoas. Não era todas as pessoas que podiam ser cheias do Espírito Santo. Não era todas as pessoas que estavam cheias da presença do Espírito Santo. Ele vinha sobre algumas pessoas específicas, como sacerdotes, como profetas, como reis,
como juízes. Ele vinha sobre estas pessoas para uma missão, para um propósito específico de Deus. Assim como ele veio sobre Davi, assim como ele veio sobre Débora, assim como ele veio sobre os profetas Elias, Eliseu e muitos outros da antiga aliança, assim como ele veio sobre Moisés. Sabe, queridos, o Espírito Santo da antiga aliança, ele vinha para atingir um propósito específico para aquele momento. Ele vinha, agia, realizava o propósito de Deus, e então ele saía. E então ele ia para um outro pelo qual Deus havia de encher, para que continuasse realizando o propósito de Deus sobre essa terra. Existe um homem chamado Bezalel, na Bíblia, que quando Deus deu uma palavra para Moisés construir o tabernáculo e construir a arca da aliança, ele precisava de um homem que soubesse trabalhar em pedras preciosas, em ouro, em prata, para que pudesse revestir aquela arca da aliança. E não havia nenhum homem no meio do povo de Israel que tinha habilidade para isso. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor encheu esses homens de sabedoria, de inteligência, para eles trabalharem todo tipo de pedras preciosas, de ouro, de diamante, para eles construírem aquilo que Deus havia dado como uma missão a Moisés. Sabe, queridos, esta era a realidade daqueles que viviam na antiga aliança. Mas nós que vivemos na nova aliança, nos está disponível uma nova realidade. Em Gálatas capítulo 4, no verso 4, diz que vindo a plenitude dos tempos, quando Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, nascido de mulher, para cumprir a lei, nós vemos que essa palavra plenitude, ela diz respeito a ser completo, a ser pleno. Nós vivemos no melhor tempo da Bíblia, queridos, que nós podemos imaginar. Nós vivemos no período da plenitude, no tempo completo, no tempo onde o Espírito Santo de Deus, ele não só vem sobre nós, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Nós passamos a ser casa de Deus, habitação de Deus. Nós passamos a ser um lugar onde a própria vida de Deus vem, sabe, e causa em nós uma morada, causa em nós uma casa, um tabernáculo, para que Ele possa fazer de nós um lugar aonde Ele possa conduzir toda a nossa vida, todo o nosso coração. Nesse tempo, queridos, o que nos torna aptos a termos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, vivendo dentro de nós, atuando dentro de nós, é o que eu e você nos tornamos depois do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz em João 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A morte de Jesus, queridos, ela levou sobre Ele a minha morte e a sua morte, porque na morte de Jesus nós morremos juntamente com Ele. A nossa velha natureza, ela foi cravada na cruz com Cristo, quando Ele morreu por nós. Mas quando Jesus ressuscita, nós então passamos também a ter acesso à nova vida com que Cristo tem. Nós passamos a ter acesso da mesma vida, do mesmo tipo de vida que Cristo tem. Então, queridos, por causa disso, o Espírito de Deus pode vir habitar dentro de nós, pode vir morar dentro de nós, e o Espírito Santo, ele é o selo da aliança que Deus tem conosco. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que aquele que não tem o Espírito de Deus, este também não é filho de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é o selo de que nós temos uma aliança. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos olha por dentro. Ele vê como nós somos por dentro. Ele olha a nossa realidade interior. Se a nossa realidade interior ainda não conhece Jesus, nós não temos aliança com Ele. Mas se a nossa realidade interior um dia conheceu a Jesus, entregou a sua vida a Jesus, creu no sacrifício de Jesus por nós,
Ele olha e nos vê o selo, que é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Quando eu e você recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo ele veio morar dentro de nós. Ele veio habitar dentro de nós, porque é o Espírito de Deus que faz o processo da regeneração da nossa vida velha para a nossa vida nova. Só o Espírito Santo pode nos dar uma nova vida, queridos, através do sacrifício de Jesus. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo então começa a trabalhar na nossa vida e nos tornar verdadeiramente novas criaturas, e nos tornar verdadeiramente pessoas que foram transformadas. O Espírito Santo ele opera essa obra da transformação no nosso interior. Então, querido, talvez você está esperando que alguma coisa aconteça para que você receba o Espírito Santo. Quero te dar uma notícia nessa noite. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou em você e acendeu a luz que estava apagada no seu interior. E quando ele acendeu essa luz, Jesus então olhou e viu: ali sim tem um lugar, aonde tem aliança comigo, aonde eu sou bem recebido, aonde eu sou desejado. Quando o Senhor olha para nós e vê em nós o selo do Espírito, a marca do Espírito, Ele vê que nós temos uma aliança com Ele. E essa, querida, é uma realidade de que nenhum daqueles do Antigo Testamento podiam viver. Porque na antiga aliança o Espírito Santo não habitava dentro do homem, ele habitava sobre o homem. E porque ele estava sobre o homem era impulsionado a cumprir uma missão específica de Deus, a cumprir um propósito específico de Deus. O Espírito Santo dentro de você, ele te regenera, te transforma, te torna uma nova criatura. Mas o Espírito Santo sobre você, ele te conduz a cumprir com a missão de Deus para a tua vida. Quando essa realidade, querido, passa a ser clara para nós, nós passamos a desfrutar de uma forma muito poderosa de uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que vai forjando a nossa vida por dentro. Nós somos aceitos, queridos, por Deus, porque há algo dentro de nós que diz respeito a Ele. Deus, quando olha para nós, Ele vê Ele mesmo. Ele nos vê a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que as nossas obras, as obras das nossas mãos, não atraem a Deus. O que atrai a Deus é quando nós permitimos Ele nos conduzir de dentro para fora. Todo sentimento que você tem dentro do seu coração a respeito de fazer alguma coisa que abençoa a vida de alguém, esse sentimento ele procede de Cristo em você. Esse sentimento está revelando um desejo de Deus em você, e por isso que você faz. Porque a nossa natureza adâmica, terrena, ela é má. A nossa natureza adâmica é egoísta. A nossa natureza adâmica, ela não reparte. Quando você tem dificuldade de repartir, de abençoar, de abraçar pessoas, de ser pessoas que abençoam a vida de outras, é sinal que a sua natureza adâmica ainda está exercendo muito mais governo sobre a sua vida do que a sua natureza nova, espiritual, da qual Deus está dentro dela. Sabe, queridos, a nossa natureza externa, adâmica, essa natureza, quando eu falo de adâmica, eu falo desse corpo físico, falo da carne, da nossa natureza carnal, da nossa natureza natural. Essa palavra Adão vem de Adam, vem de humus, terra, vem daquilo que é terreno, daquilo que é natural. Adão fala de terra roxa. Então, quando nós falamos da natureza adâmica, nós falamos daquilo que é terreno, daquilo que é egoísta,
daquilo que está restrito e limitado às condições naturais, aquilo que só vê as minhas vontades, o meu querer, os meus desejos. Mas quando nós falamos do Espírito de Deus, que agora está dentro de nós por causa da aliança que nós temos em Jesus, nós estamos falando da natureza de Deus que está dentro de nós, e que a partir dessa natureza, nós começamos a experimentar transformação de vida, nós começamos a experimentar vida nova. Quantos já perceberam que depois que você entregou a sua vida para Jesus, você começou a ficar meio bobo? Mas bobo que sentido, pastor? Parece que agora as coisas que te irritavam não te irritam mais. Parece que as coisas que te falavam, que te deixavam, parece que elas não te deixam mais. Sabe que quando eu falo bobo, não estou falando de bobeira. Estou falando assim, você agora começa a ver que agora você se tornou uma pessoa diferente. Por quê? Porque a mansidão do Espírito, o fruto do Espírito, começou agora a manifestar através da sua vida. Se você era bravo demais, você amansou. Se a mulher mandava em casa, agora manda os dois. Ô pastor, como que faz isso? Sabe, queridos, a sua natureza, ela começou agora a manifestar a natureza de Deus. Então agora você começou a enxergar as coisas como Deus enxerga. Você começou agora, sabe, a olhar as pessoas como Deus a olha. E isso vai atingindo algumas áreas da sua vida, na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, no seu ambiente, onde quer que você ande. Aquilo agora passa a afetar você. Por quê? Porque agora você está sendo conduzido pela vida que Deus depositou dentro de você, porque você decidiu fazer uma aliança com Jesus. Todos nascidos de novo, queridos, têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Todos que um dia se entregaram para Jesus, o Espírito Santo está habitando dentro de você. Pastor, por que desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, parece que algumas coisas ainda na minha vida não mudou? É porque, queridos, a conversão, ela é um processo. Deus vai te reensinar a viver uma nova vida, através do Espírito Santo dentro de você. Ele vai começando a tirar algumas coisas que você tinha sabor e agora você não tem mais, que você tinha prazer e agora você não tem mais, porque Ele agora vai te ensinando que é muito melhor você ser livre, do que ser liberto. Existe uma diferença em ser livre e ser liberto. Você pode ser liberto de alguma coisa, mas ser livre é você ter escolhas, é você escolher o que você quer fazer. Você pode ser liberto de alguma coisa, mas continuar ainda escravo dela. Mas quando você é livre, não, você escolhe. E esse processo, sabe, de nos tornar, de nos fazer viver uma vida livre, vai acontecendo de dentro para fora. À medida que o Espírito Santo de Deus vai encontrando espaço dentro de nós, e Ele vai nos tornando livres de tantas coisas que nos prendia, de tantas coisas que nos amarrava, sabe, de tanto pensamento errado, sabe, de tantas decisões que a gente queria tomar, e agora a gente para e analisa e fala, gente, para que eu ia fazer um negócio desse? Por quê? Porque agora você está começando a dar alguns passos de acordo com aquilo que Deus colocou dentro de você. Entenda, as pessoas do Antigo Testamento, elas nunca se convertiam, elas serviam a Deus pelas suas obras, elas caminhavam com Deus com a força das suas mãos, tanto que nenhuma delas pôde ser salvas. Elas só foram salvas quando Jesus Cristo desceu às extremidades da terra e tomou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Só depois que Jesus Cristo, ao terceiro dia, Ele desce nas extremidades da terra, Ele liberta esses homens que estavam presos
nas cadeias da antiga natureza. Por mais que eles eram homens que tinham um bom testemunho, mas eles não puderam obter salvação, porque dentro deles ainda o que governava era a natureza adâmica. Sabe, queridos, todos nós que recebemos Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Por mais que você ainda não perceba, por mais que você ainda não veja como que Ele age na sua vida, mas Ele já está morando dentro de você. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Todos nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo habitando dentro, mas nem todos nós ainda fomos revestidos pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa é quando você tem o Espírito Santo dentro de você, outra coisa é quando o Espírito Santo reveste você. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Quando o Espírito Santo te reveste, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade, Ele te dá direção. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito é você nascer de novo, e o Espírito Santo passa a viver dentro de você. Andar no Espírito é você ser guiado pelo Espírito Santo. Existem muitas pessoas que nasceram de novo, têm o Espírito Santo de Deus dentro delas, mas elas ainda não andam pelo Espírito. Elas andam conforme a vontade da mente, da vontade humana, da vontade da carne. Elas ainda andam conforme os pensamentos, os desejos pessoais. Elas ainda não andam guiadas pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, no verso de número 49, Jesus, depois de ressuscitado, Ele visita os discípulos, e aí Ele dá uma palavra aos discípulos, dizendo assim: olha, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus já havia soprado o Espírito de Deus sobre eles, aqueles homens já haviam nascido de novo, mas Jesus disse para ele: olha, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus estava falando sobre aquilo? Porque Jesus estava falando a respeito do que aconteceria em Atos, no capítulo 2, que quando o revestimento do Espírito Santo viesse sobre as pessoas que estavam ali naquele lugar, ali nasceria a igreja, e ali eles se tornariam testemunhas, ali eles sairiam por todos os lados, anunciando e pregando a palavra de Deus com poder e com ousadia. O revestimento do Espírito, ele nos dá autoridade, poder, para sermos testemunhas de Cristo, por onde quer que nós andamos. As últimas palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, no verso de número 8, diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em Samaria e aos confins da terra. Jesus estava falando sobre um revestimento de poder. Sabe, queridos, nem todos que têm o Espírito de Deus dentro são revestidos de poder para realizar algo, para conduzir algo, para ser direcionado a algo. Quando o Espírito de Deus te reveste de poder, você então começa a manifestar uma vida de poder. Você começa a experimentar uma vida de poder. Esse poder que a Bíblia está dizendo não é um poder de status, não é um poder sobre pessoas, é um poder para você andar como Jesus andou. Jesus, quando nasceu de Maria e de José,
A Bíblia diz que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus já nasceu com o Espírito Santo dentro dele, mas ele só pode operar sinais e milagres quando o Espírito de Deus veio sobre ele. Antes do Espírito de Deus vir sobre Jesus, ele não havia realizado nenhum milagre, nenhuma cura, porque ele ainda não estava revestido de poder. Existe uma diferença em você ter o Espírito Santo dentro de você e você ter o Espírito Santo sobre você. Quando você tem dentro, ele transforma a sua vida de dentro para fora, mas quando ele te reveste, ele te sopra para fazer a vontade dele. Ele te sopra para você começar a realizar os desígnios e anseios dele para a sua vida. Sabe, queridos, podemos ser salvos, podemos ter a sabedoria de Deus, podemos conhecer a voz de Deus, podemos ser íntimos de Deus, podemos discernir a vontade de Deus, e mesmo assim não andarmos no poder de Deus. E mesmo assim ainda não manifestarmos poder de Deus na nossa vida. Porque quando nós começamos a manifestar o poder de Deus, aonde nós chegamos, coisas acontecem. Quando nós começamos a manifestar o poder de Deus, a nossa família começa a experimentar transformação. Quando nós manifestamos o poder de Deus, pessoas começam a ser curadas através de nós. Quando nós manifestamos o poder de Deus, pessoas chegam até nós e elas são transformadas por aquilo que há em nós. Se a sua vida não tem sido um canal de transformação para a vida de alguém, é porque ainda você tem o Espírito de Deus dentro de você, te converteu, te tirou do mundo, tirou você do vício, tirou você da mentira, do engano, mas ainda você não anda pelo Espírito. Porque quando você começar a andar pelo Espírito, você vai começar a manifestar o poder de Deus. Quando você começar a andar pelo Espírito, aonde você chegar, a presença de Deus chega, o ambiente muda, porque você chegou ali, porque a presença de Deus chegou ali. Quando você fala, as pessoas veem que há algo diferente naquilo que você fala. As pessoas te procuram porque elas querem te ouvir, porque elas sabem que há algo em você. Entenda isso. Jesus, antes de ser revestido de poder, as pessoas não procuravam Ele. Você não vê nenhum surdo, nenhum cego, nenhum mudo, nenhum paralítico procurar por Jesus. Mas depois que Ele é revestido de poder, as multidões os procuram, porque Ele sabia que sobre Ele havia poder para curá-los. Ele sabia que sobre Ele havia poder para trazer vida. Jesus, Ele foi concebido pelo Espírito. Mas o Espírito ainda não estava sobre Ele. Mas somente após o batismo, o Espírito Santo veio sobre Ele. E foi a partir daí que Jesus começou a manifestar o poder de Deus. E foi a partir daí que Jesus começou a revelar o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma, o Deus que ressuscita os mortos, porque Ele estava revestido de poder. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 1 a 4. Olha o que Paulo diz aqui à igreja de Corinto. E eu, irmãos,
Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. No verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo era um poliglota, um homem instruído, um homem sábio nas letras. Paulo conhecia o grego, de frente para trás e de trás para frente. Ele era cidadão romano. Paulo conhecia o hebraico massorético, o hebraico antigo, que não tem vogais. Paulo conhecia as letras da terra. Paulo conhecia, ele era um homem extremamente inteligente, culto, mas quando ele chegou para pregar o Evangelho, ele não foi com sublimidades de palavras, com palavras de sabedoria, de homens, não, ele foi para manifestar o poder de Deus, para que a fé das pessoas não se apoiasse na sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus, se apoiasse na unção de Deus. Você pode ser quem você quiser na sua vida, mas quando se fala do Evangelho, se não tiver poder de Deus, não há manifestação de Deus. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas só manifesta poder quem está revestido do Espírito Santo de Deus. Paulo não se apoiou no entendimento, nas lindas palavras, nas sublimes palavras, embora ele tivesse todas elas, embora ele conhecia todas elas, mas ele tentou ser o mais simples possível em falar da crucificação e da ressurreição, para que o poder de Deus se manifestasse, para que o poder de Deus pudesse entrar ali e transformar aquelas pessoas, para que a fé daquelas pessoas não fosse apoiada nas palavras de sabedoria que Paulo tinha, mas que fossem apoiadas no poder de Deus. Sabe, queridos, nós podemos preparar sermões maravilhosos, lindos, técnicos, mas se não tiver o poder de Deus, nós vamos levar as pessoas a apoiar na sabedoria dos homens, e não naquilo que Cristo fez. E aquilo que os homens têm não pode mudar e transformar a vida de pessoas, porque a única coisa que pode transformar a vida de um homem é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a unção de Deus, é o Espírito Santo de Deus movendo através da vida de um homem. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar todos aqueles que nele creem. É o poder de Deus que transforma vidas, que cura vidas. O Espírito Santo em nós, ele nos capacita para realizarmos o ministério de Deus na nossa vida, mas sem o poder de Deus, nós iremos desanimar, e iremos desistir, porque há momentos da nossa vida, no nosso ministério, naquilo que nós exercemos para o Senhor, que as palavras sublimes não podem nos sustentar, que as palavras de sabedoria não podem nos sustentar, de sabedoria humana, porque as lutas que são travadas no nosso interior, só podem ser confrontadas com o poder de Deus.
Porque só o poder de Deus, através do Evangelho, que pode transformar as nossas realidades, que pode nos curar, que pode nos trazer vida de verdade, que pode verdadeiramente libertar as cadeias que há dentro de nós. Os fariseus olhavam para Pedro e eles ficavam impressionados como que um homem douto falava daquele jeito. Como que um homem douto, ele era seguido por tantas pessoas. Pedro não tinha sabedoria nenhuma humana, mas o poder de Deus se manifestava através da vida dele. Pastor, isso quer dizer que eu não preciso buscar sabedoria humana? Não, não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode se apoiar sobre isso, porque se você se apoiar sobre isso, você não vai experimentar o poder de Deus. E se você não experimentar o poder de Deus, uma hora você desiste, porque o ministério começa a ficar pesado para você. Você quer desistir, você quer deixar, porque você começa a ficar pesado. Você perdeu o prazer, porque sem a manifestação do poder, você não vive a presença manifesta de Deus. Se você começou a ficar cansado do seu ministério, é sinal de que as coisas têm acontecido muito mais pela sua mente do que pelo Espírito que há dentro de você. Porque o ministério ele não pode ser um peso para nós, ele tem que ser um lugar de prazer, de alegria, de podermos manifestar o maior privilégio que nós temos na nossa vida. É de representar o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e sermos testemunhas dEle, de uma transformação de vida, do qual Ele provocou em nós. Se começou a ficar pesado, é porque alguma coisa está fora do lugar. Não quer dizer que não seja desafiador, não quer dizer que vai confrontar as suas verdades, as suas vontades, o seu querer, não, certamente vai confrontar. Porque a nossa vontade, ela está em uma condição muito mais baixa do que a vontade de Deus para a nossa vida. Certamente vai nos confrontar, mas quando isso passa a ser pesado e te leva a pensar a desistir, te leva a pensar a não querer isso mais, é sinal que as coisas têm acontecido muito mais por você, do que do Espírito que há sobre você. Deus não nos chamou para fazer o que Ele tem que fazer através de nós. Deus nos chamou para permitir Ele fluir através de nós aquilo que Ele deseja fazer aos homens. O Espírito Santo sobre nós nos conduz a uma vida de poder. O Espírito Santo sobre nós nos prepara para o sobrenatural de Deus. Nos prepara para vivermos o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo sobre nós nos prepara para vivermos coisas que, humanamente falando, nós jamais poderíamos viver. Naturalmente falando, nós jamais poderíamos viver. Decida investir mais tempo na presença do Espírito Santo, que você começará a viver uma vida de poder. Você não terá que se apoiar em palavras de sabedoria humanas. Deus vai começar a te dar sermões. Você não vai precisar copiar sermões da internet para você pregar. Você não vai precisar copiar sermões de palavras bonitas para você falar. Ele vai colocar as palavras dele dentro de você, porque Ele vai manifestar o poder dEle através de você. Às vezes nós estamos muito mais preocupados sobre o que falarmos, sobre como falarmos. Às vezes nós achamos que as nossas palavras impressionam, não. O que impressiona é como nós permitimos Ele se manifestar através de nós. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho mais prazer na minha vida é quando chega domingo
que eu posso ir para o meu quarto e ter um tempo de oração, de adoração, na presença de Deus. Os menores momentos que eu passo é lendo, eu passo os maiores momentos falando com Ele. Porque todas as vezes que eu passo esses momentos na presença dEle, sem esperar que Ele faça alguma coisa, quando eu abro a Bíblia, Ele fala comigo. Eu por muitas vezes, queridos, pela a minha falta desses lugares, pela falta da entrega, pela falta da busca, eu ia na internet, buscava um sermão pronto e pregava, e era lindo, mas nós nunca podemos manifestar aquilo que aquele sermão verdadeiramente representa, porque ele não tem a ver com aquilo que Deus fez em você, tem a ver com aquilo que Deus fez na vida de outra pessoa. O maior sermão que você possa pregar é aquele que o Espírito Santo te envolve, trabalha, te ensina e te usa. As palavras, mesmo que não sejam de muita sabedoria, mas elas manifestarão o poder de Deus, porque a vida de Deus está no meio disso. Sabe, queridos, que nível de poder nós estamos vivendo na nossa vida? Que nível de poder a igreja está vivendo nesse tempo? O que acontece no reino do Espírito quando nós chegamos, quando nós pregamos, quando as palavras saem da nossa boca, quando as pessoas chegam até nós? O que acontece no reino do Espírito? Sabe, a igreja de Atos, queridos, é a mesma igreja de hoje. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, os problemas também são os mesmos. A única diferença, querido, no nosso tempo da igreja de Atos, é que aquela igreja andava no poder. E hoje, pelas facilidades, as grandes informações, nós andamos muito mais em informações e revelações alheias do que andarmos numa vida de poder. A revelação, ela passa por 2 períodos na sua vida. Primeiro, quando Deus te dá uma revelação, Deus não te dá essa revelação para que você pregue, mas Ele te dá para que você viva ela. Porque quando você vive uma revelação de Deus na sua vida, então você pode pregá-la. O problema é que a gente quer pegar a revelação pronta de alguém que já viveu, e agora a gente quer dar isso para as pessoas. Isso é um sinal, querido, sabe, que a igreja de hoje, quando eu falo igreja de hoje, querido, eu estou generalizando, eu estou falando de igreja de forma pessoal. A nossa vida como igreja hoje tem estado tão superficial, que nós não temos deixado ser conduzidos pelo Espírito, porque para que você seja revestido do Espírito, vai custar alguma coisa, vai custar você renunciar a si mesmo, vai custar você se entregar, vai custar em você renunciar à sua vontade, às suas direções humanas, para ouvir a direção do Espírito Santo. Talvez o que você está precisando na sua casa hoje, não são de grandes conselhos, você está precisando ouvir o Espírito Santo. Talvez o que você precisa na sua empresa hoje, não são de grandes cursos, mas você precisa ouvir o Espírito Santo. A igreja de Atos, ela andava no poder, ela tinha o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, os mesmos problemas que nós temos hoje, mas ela andava no poder. A igreja de hoje, queridos, ela é uma igreja muito mais racional e almática e religiosa do que a igreja de Atos.
Uma igreja almática é uma igreja que é movida somente pelos sentimentos, que é só movida pelas emoções. Uma igreja religiosa é uma igreja que é totalmente certinha, mas essa igreja não deixa o Senhor fazer o que Ele quer, porque ela está dentro de um organograma, de um controle humano, do qual o Senhor não pode fazer o que Ele deseja fazer. Uma igreja racional, queridos, é uma igreja que intelectualizou o Evangelho, e ela não experimenta o poder de Deus, mas ela vive o Evangelho intelectual, e não desfruta da simplicidade do poder do Evangelho. A igreja de Atos, ela tinha problemas, ela passava por sérias situações, mas era uma igreja que em todo o tempo o poder de Deus estava sendo manifestado, pessoas estavam sendo transformadas, pessoas se convertiam, pessoas estavam verdadeiramente deixando o mundo para viver uma vida com o Senhor, pessoas estavam entregando as suas coisas, não porque os apóstolos instigavam elas a fazerem aquilo, não, porque elas entendiam que tudo que elas tinham não era só para elas, era para ser compartilhado. Mas, queridos, eu quero dizer algo para você nessa noite. O mesmo Espírito que revestiu a igreja de Atos de poder, é o mesmo Espírito que nos reveste hoje de poder, é o mesmo Espírito que nos enche hoje de poder, e nos faz romper com alguns limites em nossa vida. A última palavra de Jesus aos discípulos foi: e recebereis poder ao descer sobre vós. Jesus não estava falando do Espírito de Deus dentro dela, porque o Senhor já havia soprado o Espírito dentro dela. Em João 26 ao 29, Jesus, quando foi à casa de Pedro, e os discípulos estavam lá, Jesus sopra o Espírito Santo e todos eles recebem o Espírito de Deus. Jesus estava falando em Atos capítulo 1, no versículo 8, de uma outra situação, de um outro momento. Nós hoje somos uma igreja consciente a respeito de termos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, mas nós precisamos ter a consciência do Espírito de Deus nos guiando, nos conduzindo, e isso diz respeito a nossas ações, às nossas decisões, isso diz respeito ao nosso estilo de vida, isso diz respeito ao quanto nós estamos dispostos a deixar Deus fazer em nós o que Ele deseja fazer, a deixar Deus conduzir a nossa vida como Ele deseja conduzir. Nós temos uma consciência clara de que Ele habita em nós, e essa consciência nos faz entender que Ele transforma a nossa vida de dentro para fora, mas Ele quer nos levar a viver uma vida de poder, nos fazendo ser guiados, andando com o Espírito Santo. Quando Jesus fala isso para os irmãos, para a igreja, para os discípulos que haviam andado com Ele, enquanto Ele estava nessa terra, Ele estava falando exatamente sobre isso. Olha, vocês vão receber poder do alto, como eu recebi, para que vocês possam fazer as coisas que eu fiz, e coisas ainda maiores. Sabe, igreja, existe muito mais de Deus para nós do que nós imaginamos.
Existe muito mais coisas que Deus quer fazer através de nós do que nós imaginamos. Existe muito mais coisas pelas quais Deus quer fluir e se mover através de nós do que o que nós imaginamos. E tudo isso parte do quanto estamos dispostos a deixar o Espírito Santo dar passos por nós, nos conduzir, a nos guiar, além de nós mesmos, dos nossos limites, das nossas vontades, do nosso querer, dos nossos achômetros, para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Feche os teus olhos. Você tem uma aliança com o Senhor. Você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem um selo de Deus sobre a tua vida. Mas a pergunta é nessa noite: o que isso tem causado na nossa vida? O que isso tem causado aonde nós andamos? O que isso tem causado na vida das pessoas que se aproximam de nós? O que isso tem causado no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, dentro do nosso lar? Oh, Espírito de Deus, obrigado porque o Senhor veio habitar dentro de nós. Senhor, nós não temos palavras para explicar o quanto isso é grande. Mas, Senhor, nós precisamos que o Senhor tenha liberdade tal na nossa vida, que possa nos guiar, que possa nos conduzir, que possa manifestar o Teu poder através de nós, que possa manifestar a Tua unção através de nós, para que a Tua palavra se cumpra em nós, que diz, quando nós orarmos pelos enfermos, eles serão curados, que os demônios serão expulsos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, reveste pessoas aqui nessa noite de poder, porque quando elas chegarem nas suas casas hoje, se tiver algum demônio naquele lugar que está aprisionando aquela família, quando elas entrarem lá nessa noite, o poder do Senhor irá resplandecer dentro daquela casa, e Satanás não poderá mais entrar naquele lugar, porque o poder do Senhor entrou naquele lugar, porque a presença do Senhor entrou naquele lugar, porque a unção do Senhor entrou naquele lugar. Espírito Santo, assim como Tu revestiste Jesus de poder, e a partir daquele dia ele foi conduzido pelo Senhor, ele passou pelo deserto, e após o deserto, o poder do Senhor começou a se manifestar de forma extraordinária, de forma poderosa. Espírito Santo, reveste-nos nessa noite, Senhor, do alto, reveste-nos nessa noite do alto, Senhor, de tal maneira, Senhor Deus, que nós venhamos a perder o controle da nossa vida, que nós venhamos a perder o controle da nossa vida, que nós não venhamos, a Deus querido, a ter limites para Te adorar, para Te exaltar, para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu desejo. Espírito Santo de Deus, nos reveste de poder nessa noite.
para que as nossas pregações não sejam mais, Senhor Jesus, simplesmente palavras lançadas, mas que haja um poder, que haja manifestação da Tua presença, que haja vida do Senhor, curando vidas, salvando vidas, transformando vidas. Espírito Santo unge, Espírito Santo unge as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Espírito Santo unge os nossos lábios de poder nessa noite, para que o Senhor possa fluir através de nós, para que o Senhor possa começar a tocar vidas através de nós, para que o Senhor nos leve a viver uma vida sobrenatural, para que nós possamos, Deus querido, vermos a ação do Teu poder de tal maneira do qual nós não poderíamos contar, do qual nós não poderíamos enumerar. Ó Deus, de quantas pessoas que passaram pelas nossas vidas, e hoje elas são novas pessoas, e hoje elas são transformadas, e hoje elas foram curadas, e hoje elas foram libertas, e hoje elas encontraram, Deus querido, um motivo para suas vidas. Elas se encontraram com o Senhor, elas foram transformadas pelo Senhor. Espírito Santo, nos tire deste lugar cômodo, só de saber das coisas, e nos leve para um lugar onde as coisas funcionam, aonde o Teu poder se manifesta, aonde a Tua vida se manifesta. Oh, Espírito. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade. Levante as suas mãos. Vamos provar e fala com Ele nessa noite. É Espírito Santo, me reveste nessa noite. Vamos provar. Espírito Santo, me reveste nessa noite. Que eu saia daqui nessa noite, Senhor. Ah, Deus querido, Pai, consciente. Ó Deus querido, daquilo que o Senhor não só colocou dentro de mim, mas daquilo agora que o Senhor quer fazer através de mim. Oh Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos e fale com o Espírito de Deus nessa noite, e diga a Ele: Senhor, me leve a viver uma vida de poder, na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho. Me leve a viver uma vida de poder, naquilo que o Senhor tem na minha vida, no chamado do Senhor para a minha vida, no propósito do Senhor para a minha vida, nos sonhos do Senhor para a minha vida. Oh, aleluia. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, venha e reveste-nos. Oh, e reveste-nos, e reveste-nos do alto, e reveste-nos do alto com Teu poder nessa noite. Reveste a Tua igreja, reveste os Teus filhos. Aleluia, aleluia.